Então, mesmo que você não consiga chegar na tolerância desejada, é muito importante você ter em mente se as compensações que você está fazendo, se elas estão reduzindo esse spring back ou se está divergindo, se tem uma determinada região que está piorando ou não. Então, além de analisar o spring back nominal com muito cuidado, a cada looping, a cada compensação que se faz, é importante reavaliar isso e entender o que está acontecendo. Para que, se a sua estratégia não estiver sendo eficiente, você mude essa estratégia a tempo. Agora, falando um pouquinho da simulação, alguns pontos importantes que, novamente, pode até ser um pouco óbvios, mas vale a pena lembrar porque realmente tem toda a influência sobre o resultado final. Utilizar um software confiável. Isso aqui é indiscutível, né? O software tem que ter já um bom feedback do mercado, tem que ser um software que tem um bom modelo, um cálculo confiável, né, de forma geral, modelos de materiais, etc. Tanto é que o próximo item, utilizar um bom modelo de materiais. Isso aqui faz toda a diferença. Se você utiliza um modelo mais simplista, como o Rio 48, que é o mais utilizado aí no mercado, inclusive, esse modelo ele é baseado nos ensaios de tração, né? E ele funciona bem, porém ele tem limitações. Quando você começa a ter muitas operações, ou seja, imprime tensão no material, depois você relaxa essa tensão, imprime novamente, ele começa a acumular erros, aí, principalmente na previsão de spring back. Então, se o seu processo tiver muitas operações, se for com um material mais complexo, é importantíssimo que você utilize um modelo um pouco melhor. Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Utilizar um nível de refinamento adequado. Você não pode... A análise de spring back, geralmente é a última coisa que a gente faz em termos de refinamento. Para ter uma análise boa de spring back, eu tenho que estar com o meu processo refinado e os próprios elementos bem refinados também. Não tem como eu tentar analisar o spring back utilizando uma malha grosseira. Meu resultado não vai ser real. Por mais que eu queira acelerar o cálculo às vezes, o resultado não vai ser bom. Não é recomendável não. Calcular o spring back e gravidade entre operações. É bem comum a gente ver aí algumas empresas que não calculam o spring back e gravidade entre operações, deixam as tensões acumuladas na peça e calculam o spring back só no final do processo. O resultado é diferente. Se você calcular entre operações e você calcular só no final, o resultado final é diferente. Tá? Por quê? O fechamento de cada operação influi no resultado final. Então, se você quer ter uma análise confiável, é importante que você calcule o spring back e a gravidade entre operações. Claro que quando você está ajustando o processo ainda, você ainda não está preocupado com a compensação, você pode desprezar isso, mas a partir do momento que você quer ajustar o dimensional, é importante levar isso aqui em consideração. Medir o spring back sempre nos apoios do PMP, que seria o dispositivo de controle, né? Considerando o efeito da gravidade. Isso aqui também é importantíssimo, principalmente peças com chapas mais finas, elas têm um efeito grande da gravidade. Então é muito importante eu considerar os mesmos pontos de apoio que serão utilizados em prática. A ideia aqui é eu fazer a medição do spring back na simulação exatamente como ela vai ser feita depois na peça real, para eu manter a minha referência. Além da influência da gravidade, os PMPs eles te ajudam a manter a referência de posicionamento da peça a cada medição. Se eu fizer essa medição livre, tá, eu posso me perder nesse posicionamento e fazer uma compensação errada. Além disso, se eu tenho uma peça grande, com chapa fina principalmente, e faço a medição do spring back livre, esse spring back ele vai ser muito grande. E às vezes, se eu apoio ele nesses pontos de apoio aí, ele vai reduzir bastante. Então, se eu fizer a compensação com o spring back livre, eu posso fazer uma compensação exagerada que não é necessária. O spring back deve ser medido nas simulações exatamente da mesma forma que será analisado em prática. Estou remetendo ao mesmo item anterior aqui. Desprezar no momento inicial as operações de corte, realizando somente o trimming na operação posterior. Como eu disse, inclusive nós vamos mostrar isso no nosso
estudo de caso, as operações de corte, a metodologia que a gente adota é não considerá-las no momento da compensação. Nós vamos fazer a compensação considerando as operações de formar e depois, ao finalizar a compensação, nós vamos fazer o ajuste de assentamento nas operações de corte. Eu não vou considerar ela nesse momento porque ela vai ser uma consequência das compensações que serão feitas nas operações de corte. Eu vou simplesmente ajustar o assentamento. Agora, se eu quero simplesmente fazer uma análise do springback final num determinado processo, aí sim é importante eu considerar as operações de corte, porque o fechamento delas, se não tiver legal, se o assentamento da peça não estiver bacana, ela vai ter influência no resultado final. Selecionar bem os pontos de travamento, os pinos, no momento da medição. Esses pinos, novamente, eles vão dizer do posicionamento da peça. Se eu não travo a peça geralmente eu tenho aí um furo circular e um furo oblongo. Se eu não travo a peça, ou se eu travo ela demais, eu vou ter um resultado também errado. Então é importante eu escolher bem isso aqui e não deixar sem. É importante sempre ter esses pontos de travamento aí, vamos dizer, no plano XY, na maioria das vezes. Selecionar bem os pontos, isso aqui já acabamos de falar. Avaliar a qualidade da superfície compensada. Isso que eu comentei com vocês lá atrás. É importante a gente não deixar a superfície deteriorar ao longo das compensações, porque senão no final eu vou ter que mandar tratar isso no software específico e é um trabalho caro, de alto valor agregado, porque demanda um conhecimento bem específico. Então, se possível, utilizando as ferramentas adequadas, eu tomar cuidado com a qualidade da superfície que eu estou gerando. Não adianta eu preocupar só com o dimensional da peça. Eu tenho que pensar que aquela superfície vai ser usinada depois. Então, eu tenho que manter uma boa qualidade. Sobre modelos de materiais, o PanStamp, que é o software que a gente utiliza na Six Pro, ele possui esse Matte Wizard, é um desenvolvimento recente, e é muito interessante porque para eu utilizar modelos mais complexos, eu necessito também de ensaios mais complexos. E esses ensaios a gente raramente tem acesso. Geralmente o que a gente consegue ter acesso, no máximo, são ensaios de tração. Então, olhando para isso, a SI desenvolveu o Matte Wizard, em que eu posso entrar com as informações dos ensaios de tração nas 3 direções principais, 0, 45 e 90 graus. Se eu tiver esses 3 ensaios, eu lanço as informações desses ensaios no Matte Wizard e ele estima para mim as variáveis de todos os modelos que existem no PanStamp. Inclusive o Yoshida, que é o modelo top de linha no mercado atualmente, que dá um resultado mais preciso em relação ao springback. Então, somente com os ensaios de tração, eu já consigo utilizar inclusive o Yoshida no PanStamp. Ele está me dando aqui todas as variáveis que ele precisa para alimentar esse modelo. E, de acordo com o comportamento do meu material nesses ensaios, ele inclusive já me indica qual que é o modelo mais indicado para aquele tipo de material, qual que é o mais acurado. Inclusive aqui ele está me mostrando que o Yoshida seria a melhor opção para esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Recentemente a gente fez um benchmark para uma empresa em que tinha sido feita a simulação do material estrutural, se não me engano era um trip, e o resultado na prática não estava batendo, e fizemos o benchmark desse caso. Então fizemos a simulação no PanStamp, sem saber do resultado, não tínhamos acesso ao resultado, fizemos a simulação, utilizamos o Yoshida, e o feedback foi que o resultado bateu exatamente com o que estava acontecendo em prática. Então daí vocês podem ver a necessidade de ter um bom software e um bom modelo de materiais.